Isso. Então, pois bem, estávamos a falar dos requisitos da tutela executiva. Fizemos no encontro passado um apanhado geral, considerações introdutórias a respeito dos requisitos específicos da tutela executiva. Falamos sobre os títulos executivos, a exigência de que o exequente, o requerente da tutela executiva demonstre ao Estado, com um incremento de formalidade em razão da agressividade da medida executiva, que o requerente, que o exequente, ele demonstre que a sua pretensão executiva está calcada, representada em um título executivo. Fizemos considerações também introdutórias a respeito dos títulos executivos e ficou faltando tratar das espécies de títulos executivos. E essas espécies de título executivo, elas são muito importantes. Vejam, os títulos executivos têm essa importância, como nós mencionamos ainda agora, de serem requisitos específicos da tutela executiva. Só que as espécies de título executivo, elas têm uma relação direta com um procedimento executivo. Então eu falava nas aulas introdutórias para os senhores que nós temos um procedimento executivo para cada conjugação. De um lado, a modalidade da obrigação que está sendo executada, entrega de coisa, fazer, não fazer, pagamento de quantia, e também, de um outro lado, a natureza do título executivo. Então vamos tomar aqui como exemplo a obrigação de entrega de coisa. Nós temos dois procedimentos para entrega de coisa. Um procedimento da entrega de coisa iniciada por título executivo judicial e um outro procedimento para a entrega de coisa lastreada por título extrajudicial. O título executivo extrajudicial, estão essencialmente no CPC representados no artigo 784 do CPC, e eles dão ensejo ao procedimento do processo de execução. Processo de execução, aquele que nós estudamos, aonde o Estado vai desempenhar o tempo todo no processo, essencialmente, a tutela executiva. Então nós teremos uma petição inicial, uma citação, uma resposta do executado e os atos executivos de agressão patrimonial subsequentemente. Em um processo que foi idealizado, um processo que foi em concreto desenvolvido, instaurado e desenvolvido para o desempenho da atividade executiva, é o processo de execução. Quando falamos em título executivo judicial, isso nos remete à análise do artigo 515 do CPC, artigo 515 do CPC, e isso nos remete a falar, no contexto do processo sincrético, já falamos sobre isso, a técnica executiva, o procedimento executivo do cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença. A sentença não é a única via, não é a única modalidade de título executivo judicial. Mas o nome do procedimento é cumprimento de sentença. Aquela fase executiva de um processo sincrético, que já havíamos comentado, já falamos nas primeiras aulas, a fase executiva de um mesmo processo na qual teve a fase cognitiva. Então é a continuação, o prolongamento de um processo. Depois da formação do título executivo judicial, você dá início à atividade executiva no mesmo processo,
um processo que trata do sincretismo processual, uma junção de atividades distintas. Essa fase executiva chama-se cumprimento de sentença. Então nós temos que ter aqui alguns cuidados terminológicos, especialmente a respeito do cumprimento de sentença. Eu estou na primeira parte desse nosso encontro, eu vou analisar o 515 todinho, eu vou analisar o 784 todinho, e no 515 nós vamos ver como é que nem tudo é sentença. Mas eu estou agora aqui nessa primeira análise pontuando bem com os senhores a relação das espécies de título executivo. TEEJ é a sigla que eu bolei para título executivo extrajudicial. E TEJ, TEG, é título executivo judicial. Pois bem, o título executivo extrajudicial dá ensejo a um procedimento chamado processo de execução. E o título executivo judicial dá ensejo a um procedimento chamado cumprimento de sentença. Com relação ao cumprimento de sentença, cuidado, porque em que pese se chamar cumprimento de sentença, nem todos eles, os incisos que nós veremos, são sentença. Então, o cumprimento de sentença é uma denominação, porque em geral é a sentença. Em geral, você executa a decisão final de um processo. É em geral, mas não é sempre. Ok? E um outro tópico que nós veremos quando do estudo do 515, das hipóteses do 515, dos incisos todos e dos parágrafos, é uma complementação a isso que eu vinha falando com os senhores até então. E eu, em algumas passagens, falei, isso aqui é mais ou menos assim, depois vai complicar um pouquinho mais. Chegou o momento de complicar. E o que eu falei ainda agora aqui, o que eu falava lá atrás e eu falei agora aqui, que o cumprimento de sentença é a fase executiva de um processo sincrético. Então, teve uma fase cognitiva para o exercício da cognição, formou-se o título executivo, que não é apenas a sentença, como nós veremos, e o juiz vai executar. É a fase executiva que continua no mesmo processo. Falei isso até agora para os senhores, né? Isso não está errado, mas isso está incompleto. Porque em alguns casos, e nós já veremos quais são, em alguns casos, você dá início a um novo processo. Nós já veremos quais são. Você dá início a um novo processo, mas por um título executivo judicial. Vou trazer um exemplinho só. Eu vou lá repetir tudo isso. No momento próprio eu vou repetir. Mas vejam, imaginem que você está executando uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Está no 515, inciso 5º. 515, inciso 6º. 515, inciso 6º. É título executivo judicial a sentença penal condenatória transitada em julgado. Porque o réu no processo penal pode sofrer uma consequência de restrição de liberdade e restrição de direitos na esfera penal. Como o réu no processo penal pode ter provocado à vítima um dano patrimonial. E esse dano patrimonial ele é executado na esfera civil. Então nós tivemos uma fase cognitiva na 18ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. O processo tramitou, teve defesa, teve contraditório, devido ao processo legal, tudo normal. O juízo penal profere uma decisão final, condenatória, transita em julgado. O juízo penal vai executar a pena, a execução penal. Ué, mas professor, quem é que vai fazer a execução do prejuízo que o autor sofreu? Do prejuízo que a vítima sofreu? O juízo civil. Então, no civil até agora, vou pegar aqui, Daniel Fernandes Pérez, está ali o nome, Vossa Excelência Daniel. O juiz Daniel é um juiz civil, da 18ª Vara Civil. A juíza Rebeca é uma juíza criminal, da 18ª Vara Criminal. O processo tramitou com a Rebeca, título de exemplo, com a doutora Rebeca, lá na Vara Criminal. É um título executivo judicial? Veremos que é. 515, inciso 6º, acabei de lhes adiantar aqui.
Só que o juízo criminal não tem competência para agredir o patrimônio. Então o que a parte interessada faz? Traz aquele título que foi formado em outro juízo, em um juízo criminal, e começa um processo novo no juízo civil. Só que aqui que está o detalhe. Em que pese ser um processo novo, a técnica que vai ser desenvolvida é do cumprimento de sentença. Porque esse processo novo vai ser inaugurado por um título de natureza judicial. Foi uma colega do juiz do civil, foi uma colega do Daniel que formou o título. É algo muito parecido com a atividade que o Daniel faria. Então estamos diante do título executivo judicial. Estando no 515, portanto, o procedimento vai ser o cumprimento de sentença. Atenção, o procedimento, a sequência de atos vai seguir o 515, o cumprimento de sentença, apesar de ter sido formado um novo processo. Essa é uma hipótese excepcional. O juízo civil, ele executa muito mais sentenças que ele formou do que uma sentença que o juízo criminal formou. Essa é uma hipótese excepcional. Uma outra hipótese, para que os senhores vejam como é que é excepcional, um outro título executivo judicial que está no 515, mas que não continua o processo, que gera um novo processo. Quando um juízo civil vai executar uma sentença civil também, mas é uma sentença civil que foi formada em outro país. É um título judicial formado no estrangeiro. Então, foi a 18ª Vara Civil de Buenos Aires que formou o título. Como é que o juízo civil Daniel, aqui no Rio de Janeiro, vai dar continuidade a um processo que está na Argentina? Como é que ele vai dar continuidade a um processo que está no Brasil, mas está na vara criminal? Não, a vara criminal vai continuar e vai executar a pena no juízo criminal. O juízo civil vai excepcionalmente executar as consequências patrimoniais de um crime. É claro que ele não vai dar continuidade num processo que não foi formado perante ele. Essas são hipóteses excepcionais. O que os senhores acham que é mais comum? O Daniel, juiz da 18ª Vara Civil da Comarca da Capital, executar suas próprias sentenças, ou executar a sentença de um colega da Argentina, ou executar a sentença de um colega criminal? Dele. Então, a regra é isso que eu falei para os senhores. Eu dei uma enganadinha, mas é uma facilitação para os senhores compreenderem, passo a passo. Né? Então, a técnica do cumprimento de sentença, ela se dá quando você tem uma execução que é pedida pela parte, uma execução que está em vias de ser exercida com base em título executivo judicial. Título executivo judicial, para acabar essa parte introdutória. Título executivo judicial nem sempre é uma sentença e nem sempre é uma decisão proferida pelo próprio juízo. Pode ser de um juiz criminal, pode ser de um juiz estrangeiro, como nós mencionamos exemplificativamente ainda agora. Ok? Então, para voltar, repetir o que eu já havia informado e acabar essa primeira parte. As espécies de título executivo são extrajudicial e judicial. O título executivo extrajudicial é aquele que é formado por uma intervenção das partes, ora uma intervenção do Estado, mas não o Estado juiz. Então, título executivo extrajudicial, cartório, por exemplo. Eles estão apresentados no CPC pelo artigo 784. Mas nós veremos, não esgota a matéria o 784. O último inciso do 784 é aquele famoso nos outros casos previstos em lei. Então é um rol exemplificativo o 784. E nós analisaremos o 784 em separado depois. Porque nós vamos começar pelo título executivo judicial. Título executivo judicial, que são aqueles que estão no 515. E nós passaremos a ver o 515 agora. Mas antes de começar o 515, só recordar o mais importante que eu esqueci de falar. Eu falei lá atrás, esqueci de recordar aqui no resumão final.
O 784, título executivo extrajudicial, dá ensejo a um procedimento chamado processo de execução, ou processo autônomo de execução. E o 515, título executivo judicial, dá ensejo, se utiliza de um procedimento chamado cumprimento de sentença. O Código disciplina esses procedimentos em separado. E nós os analisaremos aqui também em separado. Por isso que é importante você saber como que o processo começou. Ele começou tendo como base um título executivo extrajudicial ou um título executivo judicial. É muito importante saber isso. É muito importante porque o procedimento é distinto. E aqui uma última informação. O procedimento é distinto no sentido de ser mais efetivo em relação aos títulos executivos judiciais. O procedimento executivo é mais efetivo até do ponto de vista prático. O juiz se sente mais à vontade a agredir o patrimônio do executado nos títulos executivos judiciais. Porque nos títulos executivos extrajudiciais, o Estado juiz não teve contato com aquela causa, não teve contato na formação. Então acaba que tanto o procedimento legal, normativo, quanto a atitude do juiz em concreto, ela é muito mais cautelosa. Deixa eu ouvir o executado primeiro. Será que é isso mesmo? Eu não vou meter a mão no patrimônio do cara sem ter tanta certeza assim. Não fui eu que formei esse título, nem foi um colega meu que formou esse título. Foram as próprias partes. Vai que tem uma nulidade. Será que essa é a assinatura desse cara mesmo? Então deixa eu ouvir ele primeiro. O procedimento previsto em lei ele é mais robusto, mais extenso, e o juiz tem uma postura mais pé no chão, mais devagar, no título executivo extrajudicial, no processo de execução. Tanto a lei quanto o juiz são mais agressivos no cumprimento de sentença, uma vez que o título é de natureza judicial, ok?